O salão em Recife brilhava como vitrine, e Maélia sentiu que não era bem-vinda antes mesmo de pisar no tapete claro. Flores brancas enormes, garçom de luvas, champanhe, risos que soavam como teste. Ela apertou a bolsa e guardou a pasta marrom junto ao corpo, como se fosse um pedaço da fazenda perto de Pirenópolis. Ela caminhou com a coluna reta, vestido azul simples, cabelo preso com cuidado. Gael tinha dito que seria íntimo. Mas ali havia palco e plateia. E plateia, ela sabia, às vezes não quer ver amor. Quer ver queda. Perto do bar, duas mulheres trocaram um sorriso de canto. Um homem ergueu o celular rápido demais e baixou quando ela virou o rosto. Maélia fingiu não notar. No campo, quando o vento muda, você se prepara. Foi quando Lázaro apareceu. Ele veio como quem já conhece o roteiro. A mão dele tocou o ombro de Gael, e o gesto parecia carinho, mas tinha pressão. Lázaro olhou Maélia como quem mede preço e falou alto, deixando a música virar fundo. A fazendeira fedida chegou. O salão congelou por um segundo. Depois, risadas curtas estouraram aqui e ali. Gael empalideceu. Maélia sentiu o rosto queimar, sentiu a garganta fechar, mas não baixou a cabeça. Ela tinha atravessado seca, luto e dívida. Não seria uma frase que a derrubaria. Gael correu até a mãe e segurou o braço dela. O sussurro dele saiu trêmulo. Mãe, por favor, não reage. Só aguenta hoje. Aquilo doeu mais que o grito. Porque não era o filho defendendo a mãe. Era o filho tentando silenciar a mãe, como se ela fosse o problema do cenário. Maélia olhou para ele e viu medo. Medo do homem ao lado. Se você está assistindo a Afonso Story, me diz agora nos comentários de onde você está vendo essa história. E continua comigo, porque o que Maélia descobriu naquela festa não era só ofensa. Era um plano. Lázaro levantou a taça e riu como se fosse brincadeira. Os convidados sorriram para não se comprometer. Gael ficou preso entre o amor e a vergonha. Maélia lembrou das últimas ligações do filho, curtas e frias, sempre interrompidas. Lembrou da resposta dele quando ela perguntou se estava tudo bem. Está tudo sob controle. Agora ela entendeu que controle podia ser outra palavra para medo. Ela recuou um passo e começou a observar. Perto do corredor, uma mulher de roupa social mexia no celular sem parar, como se aguardasse um sinal. Mais ao fundo, um senhor de cabelos grisalhos ajeitava papéis numa prancheta. E, no canto esquerdo, um homem com pasta preta observava Maélia com atenção demais. Não era festa. Era armadilha. O coração de Maélia bateu forte. Ela pensou no pedaço de terra do outro lado do rio, a faixa herdada depois que o marido morreu. Terra que parecia só pasto, mas que começara a valer muito. Nos últimos meses, corretores rondaram a fazenda oferecendo dinheiro rápido. Ela disse não para todos. Então Eulália apareceu. Carro preto, óculos escuros, sorriso fácil. Falou de regularização, mapas, propostas, e insinuou que Maélia teria problemas se não assinasse logo. Maélia quase acreditou. Quase. Um vizinho viu Eulália em Goiânia, na porta de um hotel, conversando com um homem alto. Ele jurou ter ouvido duas palavras, Recife e assinatura. Agora, ali, tudo encaixava. Maélia tocou a bolsa e sentiu a pasta marrom. Lá dentro, estavam os papéis deixados por Eulália, inclusive um documento com uma assinatura que não parecia dela. Ela trouxe aquilo como quem carrega prova, mesmo sem ter certeza do crime. Gael tentou se recompor e disse baixo que estava tudo bem, que Lázaro só exagerava. Maélia percebeu o tremor na mão do filho, percebeu a maneira como ele olhava para a porta, como se buscasse fuga. Quando Lázaro se afastou, Gael soltou o ar como quem volta a respirar. E quando Lázaro retornou, Gael enrijeceu. Maélia viu ali a marca de alguém que já foi treinado a obedecer. Ela deixou o olhar passear pelo salão como quem conta cabeças. Havia convidados que riam por medo de serem o próximo alvo. Havia gente que fingia gentileza, mas esperava o espetáculo. Maélia entendeu que, se reagisse com raiva, viraria a caricatura que eles queriam. Se ficasse calada, assinaria a derrota. Ela precisava de outra coisa: calma, tempo e uma forma de fazer a verdade aparecer em público. Lázaro voltou a se aproximar, ainda sorrindo.
A voz dele ficou doce demais. Dona Maélia, que honra! A senhora veio de longe. A gente preparou uma homenagem linda. Maélia sustentou o olhar e respondeu com calma, sem dar espaço para a pressa dele. Por dentro, repetiu uma regra antiga: quem quer te apressar quer te enganar. E, naquele instante, ela percebeu que a humilhação era só o começo. O que vinha depois era a parte em que tentariam arrancar dela não apenas a dignidade, mas o futuro. Maélia ficou parada por alguns segundos, como se o corpo precisasse confirmar o que ouviu. O riso do salão parecia longe, mas cada risadinha grudava na pele. Ela respirou devagar e lembrou do cheiro de capim molhado em Pirenópolis. Ali, o ar tinha perfume caro e julgamento. Gael tentou puxar ela para a mesa reservada. Falava baixo e rápido, com um tom de pedido. Maélia foi sem resistir, porque sabia que os olhos estavam sobre eles. Lázaro vinha atrás distribuindo sorrisos, como se nada tivesse acontecido. A mesa ficava perto de uma parede iluminada, onde fotos do casal passavam num telão pequeno. Maélia olhou as imagens e sentiu aperto. Em algumas, Gael parecia feliz. Em outras, o sorriso dele era curto, como se estivesse com medo de errar. Ela reconheceu esse rosto, o mesmo de quando ele era menino e esperava bronca. Lázaro sentou ao lado de Gael e colocou a mão no joelho dele, um toque que parecia mais posse do que carinho. Gael se encolheu quase imperceptivelmente. Maélia percebeu. E percebeu também que Lázaro queria que ela percebesse. A senhora deve estar cansada da viagem, disse Lázaro, educado, como se o grito anterior não existisse. Recife é quente. Mas a gente dá um jeito. Aqui a senhora vai aprender a se cuidar melhor. A frase veio macia, mas tinha farpa. Maélia respondeu com um sorriso pequeno. Ela já tinha ouvido esse tipo de fala quando corretores tratavam a vida dela como atraso. Uma mulher de vestido dourado se aproximou com uma taça na mão. Olhou Maélia de cima a baixo e falou para Lázaro. Corajosa. Viu? Vir assim. Eu não conseguiria. Lázaro riu. Gael abaixou os olhos. Maélia quis segurar o filho e tirar dali, mas sabia que a chamariam de escandalosa. Ela precisava entender a próxima cena. Começou a prestar atenção nos detalhes. A mulher de roupa social continuava no celular, agora mais perto. O homem da pasta preta tinha mudado de posição e parecia medir a distância até a saída lateral. O senhor da prancheta conversava com um garçom e apontava para um corredor reservado. Maélia tocou a mão de Gael por baixo da mesa. Ele se assustou, depois relaxou um pouco. Filho, você está bem? Estou. Mãe. Só é muita gente. É tudo muito. Ele parou antes de completar. Muita pressão. Muito controle. Ele não terminou. Lázaro inclinou o corpo, como quem entra na conversa por gentileza, mas o olhar era de aviso. Amor, você não precisa explicar nada. Sua mãe vai se acostumar. No começo é assim mesmo. O interior tem seus costumes. Maélia viu a forma como ele falava de Goiás como se fosse defeito. E viu Gael aceitar quieto. Aquilo doeu porque ela lembrava do menino que vendia pamonha na feira de Pirenópolis para comprar livro. Agora ele parecia pedir desculpa pelo próprio sangue. Um garçom trouxe um envelope branco e deixou discretamente perto do prato de Lázaro. Lázaro olhou para Maélia e sorriu. Daqui a pouco a gente faz uma homenagem. Um gesto simbólico para mostrar união de verdade. A senhora vai gostar. Maélia sentiu o estômago apertar. Ela olhou o envelope e viu papéis alinhados, com cara de documento. Gael, o que é isso? Ele não respondeu. Apenas apertou os dedos no guardanapo até amassar. Lázaro se levantou para cumprimentar alguém. Ao passar atrás de Gael, apertou o ombro dele com força. Gael respirou fundo, como se tivesse levado um beliscão que não podia denunciar. Maélia viu a marca no comportamento. Aquilo não era amor. Era disciplina. Ela levantou devagar e disse que ia ao banheiro. Gael tentou acompanhar, mas Lázaro falou com doçura falsa. Deixa sua mãe respirar. Você fica aqui comigo. É importante. Maélia saiu sem discutir. No corredor, o som da festa ficou abafado e o ar pareceu mais frio. Perto da porta do banheiro,
Ela ouviu vozes atrás de uma parede de plantas. Parou e fingiu arrumar a bolsa. A mulher de roupa social falava baixo com alguém. Ela está aqui. Trouxe a pasta. O noivo quer fechar hoje. Se ela assinar, amanhã a gente corre no cartório e pronto. Outra voz respondeu, masculina. E se ela não assinar? A mulher soltou uma risada curta. Aí ele usa o filho. Ele já treinou o menino. Ele sabe como fazer. Maélia sentiu a nuca gelar. Eles chamavam Gael de menino, como se fosse peça. No caminho de volta, ela passou por uma janela alta e viu ao longe as luzes de Boa Viagem refletindo no mar escuro. Pensou no quanto Gael tinha se esforçado para caber naquele mundo. Lembrou das mensagens frias dos últimos meses, sempre terminando com reunião, obra, cansaço. Agora entendia que alguém escolhia as palavras por ele. Ao entrar no salão, viu Gael olhar o celular e apagar uma notificação rápido. Lázaro sorriu sem mostrar os dentes e apertou a mão do noivo por baixo da mesa. Medo no rosto dele e Maélia guardou cada detalhe em silêncio. Ela voltou para o salão com passos firmes. O rosto continuava calmo, mas por dentro a decisão já tinha sido tomada. Ela não estava ali para assistir a um casamento. Ela estava ali para salvar o filho e proteger a terra. E faria isso na frente de todo mundo, com a dignidade que tentaram arrancar dela. Maélia voltou para a mesa com a calma de quem aprende a engolir tempestade. Por dentro, o sangue corria rápido. O que ela ouviu no corredor não deixava dúvida. Havia roteiro e Gael era o instrumento. Ela sentou, observou Lázaro conversando com convidados e percebeu como ele se movia com segurança, como se o salão fosse extensão do corpo dele. Aquilo não era charme. Era domínio. Ele ria, abraçava, distribuía elogios, mas sempre deixava alguém desconfortável, como se cada sorriso cobrasse uma moeda invisível naquela noite inteira. Gael tentou sorrir para a mãe, mas os olhos não acompanhavam. Maélia tocou a mão dele, leve, só para lembrar que ela estava ali. Lázaro viu o gesto. A boca dele formou um sorriso educado, porém o olhar ficou estreito. A senhora está melhor? Perguntou ele, como quem oferece cuidado. Estou, respondeu Maélia. Só precisei respirar. Perfeito, disse Lázaro. Porque daqui a pouco teremos uma surpresa. A palavra surpresa ecoou como ameaça. Maélia olhou em volta e viu a mulher do vestido dourado perto do bar, encarando como se aguardasse espetáculo. Viu o homem da pasta preta aproximando o corpo do corredor reservado. Viu o senhor da prancheta ajeitando papéis e conferindo o relógio. Cada detalhe parecia alinhado. Um garçom passou com bandeja e, ao lado dele, uma mulher que Maélia não notara antes caminhou com passo discreto. Ela não usava brilho. Vestia um conjunto claro, elegante sem chamar atenção, e carregava uma bolsa pequena. O cabelo curto tinha corte preciso. Ela parou perto de Maélia como se pedisse licença para passar, mas não passou. Só esperou o instante certo. Quando Lázaro virou o rosto para cumprimentar um convidado, a mulher se inclinou e falou baixo, sem alterar a expressão. Não assina nada. Maélia congelou. A frase veio como faca e como salvação ao mesmo tempo. Ela virou o rosto devagar para não chamar atenção. Quem é você? Sussurrou Maélia. A mulher respondeu no mesmo tom calmo. Ivandra. Eu trabalho com investigação patrimonial. E eu já vi esse roteiro antes. Maélia sentiu o peito apertar. Não era apenas intuição, era confirmação. Ela olhou para Gael e viu que ele não percebeu a conversa. Estava distraído, fingindo normalidade para não irritar Lázaro. Como você sabe? Maélia perguntou. Porque Eulália tentou me usar, disse Ivandra. Ela me procurou para validar papéis e fechar os olhos. Eu não fecho. Eu segui os rastros. Recife, evento, assinatura, terra. Tudo aponta para você. O nome Eulália fez Maélia quase perder o ar. Então a mulher do carro preto estava mesmo conectada a Lázaro. Maélia segurou a borda da mesa para manter a mão firme. Eles estão tentando me isolar, disse Maélia. E estão tentando usar seu filho para te dobrar, completou Ivandra. Eles precisam que a senhora se sinta pequena, inadequada. Se a senhora reage, vira vilã. Se aceita, vira presa.
Maélia olhou para o salão e entendeu por que a ofensa foi pública. A humilhação era a arma social. Era para transformar o ambiente em cúmplice. Ivandra se afastou como se estivesse apenas circulando, cumprimentou alguém de longe e encostou perto de uma coluna, observando. Maélia percebeu que a mulher sabia se mover sem gerar alarde, como quem trabalha com riscos. Pouco depois, uma música mais alta começou, e o mestre de cerimônia chamou atenção para o telão maior, montado perto do palco. O salão se virou. As luzes diminuíram. Lázaro se adiantou, com o envelope branco na mão, e puxou Gael para o centro. Amigos, família, disse Lázaro com voz quente. Hoje é um dia de amor, mas também de união. Eu quis preparar algo especial. Gael sorriu para a plateia, mas os olhos buscaram a mãe. Maélia viu o pedido silencioso. Não faça nada. Não agora. Só que, desta vez, ela tinha mais do que dor. Ela tinha informação. Lázaro continuou. Antes do casamento, a gente gosta de colocar tudo em ordem. Vida nova, planos, responsabilidades. Eu sou muito organizado. Eu acredito em construir com segurança. Alguns convidados aplaudiram. A mulher dourada sorriu. Maélia viu o senhor da prancheta se aproximar do palco, como quem aguarda o chamado. O homem da pasta preta ficou na lateral, pronto. Ivandra, da coluna, fez o movimento mínimo com a cabeça. Maélia entendeu. O golpe viria disfarçado de homenagem. Lázaro ergueu o envelope. E já que a mãe do meu noivo veio de tão longe, eu queria que ela participasse desse momento. Dona Maélia, por favor. O salão inteiro se virou para ela. O silêncio caiu pesado, cheio de expectativa e julgamento. Maélia levantou devagar. Sentiu o corpo reclamar da viagem, mas a alma estava firme. Ela caminhou até o centro, com passos que pareciam ecoar no piso polido. Quando chegou, Lázaro sorriu para as câmeras. É um documento simples, disse ele, oferecendo a caneta. Só para mostrar que a senhora abençoa nossa nova vida. Maélia pegou a caneta, mas não assinou. Olhou para Gael e viu o tremor no queixo dele. Olhou para o senhor da prancheta e viu a pressa nos olhos. Olhou para a plateia e viu a sede de ver uma fazendeira se ajoelhar. Ela respirou, lembrando do barulho do curral ao amanhecer, lembrando do marido, lembrando do rio e da terra que sustentou sua família. E então falou com voz clara, sem gritar. Eu assino, sim. Mas só depois que esse documento for lido inteiro, na frente de testemunhas. O sorriso de Lázaro falhou por um segundo. Só um segundo. Mas Maélia viu. E soube que, a partir dali, o jogo tinha virado. Dias antes do salão em Recife, o céu de Pirenópolis tinha amanhecido com poeira fina no ar, aquele sinal de estrada seca e vento quente. Maélia estava no curral, conferindo água e ração, quando ouviu o ronco de um motor diferente, grave, de carro bom. A fazenda dela não recebia visita assim. Quem aparecia sem avisar era vendedor insistente ou promessa vazia. O carro preto parou perto do portão. A mulher desceu com passos firmes, óculos escuros e sorriso pronto. Vestia roupa clara, tecido caro, e carregava uma pasta moderna que parecia nova demais para aquele chão de terra. Ela se apresentou com voz macia, como se já fosse conhecida. Sou Eulália. Trabalho com regularização e proteção de propriedades rurais. A senhora tem uma área importante aqui, e eu vim ajudar antes que vire problema. Maélia limpou as mãos na calça e ficou de frente para ela. Não era simpatia que faltava, era hábito de medir perigo. Eulália começou a falar de mapas, escritura, georreferenciamento, impostos, e soltou termos que pareciam intimidar de propósito. A cada frase, ela fazia a fazenda soar como risco. Tem gente de olho nessa região. E quando eles chegam, Dona Maélia, chegam com advogado, com pressão, com ameaça. Se a senhora não se adiantar, pode perder tempo e dinheiro. Maélia ouviu em silêncio. Por anos, ela tinha protegido aquela terra de enxurrada, praga e promessas. Não ia ceder por medo inventado. Mesmo assim, a mulher tinha jeito de quem sabia apertar pontos fracos. Ela mencionou o marido falecido com cuidado, como se tivesse pesquisado. Eu sei que a senhora ficou com uma faixa do outro lado do rio. Isso valorizou muito.
A senhora precisa blindar isso. O coração de Maélia bateu mais forte, mas ela não demonstrou. Pouca gente sabia da faixa com detalhe. Gael sabia por alto, porque ela evitava falar de dinheiro. A terra era herança e também ferida. Eulália abriu a pasta e mostrou folhas com marcas, linhas e selos impressos. Disse que era um pedido inicial, só para ela poder correr no cartório e agilizar. Falou de cartório em Goiânia, de escritório em Brasília, de contatos que resolviam rápido. E então empurrou um papel para Maélia, junto com uma caneta. Assina aqui, bem simples. É só autorização para eu representar a senhora nos trâmites. A senhora não perde nada. Pelo contrário, ganha proteção. Maélia segurou a caneta, mas não assinou. A assinatura era a porta. Ela aprendeu isso cedo, quando alguém tentou vender um pedaço do pasto por um preço ridículo e pediu assinatura antes de explicar. Ela devolveu a caneta e pediu tempo para ler. Eulália riu, com um tipo de paciência que escondia irritação. Claro. Só que eu preciso da resposta logo. Tem gente tentando acelerar um processo por fora. Se a senhora demora, eles passam na frente. A mulher falou como se estivesse salvando, mas a pressa denunciava. Maélia pediu para ver o documento com calma dentro de casa. Eulália aceitou, mas ficou de pé, observando cada coisa na sala, como quem procura algo além do papel. Na mesa, havia uma foto antiga de Gael criança, sujo de barro, sorrindo. Eulália comentou. Doce. Ele deve ter ficado elegante na cidade. Essas histórias de superação vendem bem. Maélia não gostou do verbo. Vendem. Ela fechou a cara e disse que decidiria no dia seguinte. Ela notou até o olhar de Eulália passando pelos retratos, pelos armários, como quem conta segredos da casa, e isso a deixou alerta de novo. Quando Eulália foi embora, Maélia ficou olhando o portão por um tempo. Não era só desconfiança. Era a sensação de que alguém tinha tocado a vida dela com luva e intenção. Ela guardou as folhas numa pasta marrom antiga, dessas de elástico, e colocou junto recibos de imposto, mapa do INCRA e a escritura do marido. Na tarde seguinte, ela foi ao armazém comprar sal para o gado. Um vizinho, homem simples e observador, comentou que tinha visto uma mulher parecida na cidade de Goiânia, em frente a um hotel. Ele tinha ido levar mercadoria para um restaurante e reconheceu o carro preto. Ela conversava com um homem alto, bem vestido. Eu passei perto e ouvi uma parte. Ele falou Recife e falou assinatura. E ela respondeu que hoje mesmo ia fechar. Maélia sentiu um frio no estômago. Recife não tinha nada a ver com a rotina dela. Recife era onde Gael morava. E o casamento, anunciado de repente, era em Recife. As peças se tocaram como engrenagem. Naquela noite, Maélia ligou para Gael. Ele atendeu rápido demais e falou baixo. Mãe, agora não posso. Depois eu ligo. Ela perguntou se ele estava bem. Ele respondeu que sim, que estava corrido, que tinha obra, que estava feliz. Feliz foi a palavra mais fraca que ela já tinha ouvido da boca do filho. A ligação caiu. Ou foi cortada. Maélia ficou sentada na varanda, olhando o escuro do pasto. Ela pensou no rio, na faixa de terra, no futuro. E pensou na maior perda possível. Não era dinheiro. Era ver o filho virar ferramenta de alguém. Foi então que ela decidiu viajar. Não para brigar. Para enxergar de perto, ouvir com os próprios ouvidos e impedir que a vida construída com sacrifício virasse assinatura apressada. Na manhã da partida, ela colocou roupas simples na mala e prendeu a pasta marrom por cima, como se fosse documento e amuleto. Pegou o ônibus até Goiânia, respirou o ar pesado da rodoviária, e levou na cabeça a frase que o vizinho ouviu, Recife, assinatura. Ela repetiu aquilo como aviso. Quando o avião decolou, Maélia não sabia como venceria o jogo. Mas sabia que não assinaria no escuro. E agora, no salão em Recife, com a caneta na mão e o público esperando, aquela decisão antiga pulsava dentro dela, firme como raiz. Terra tem dono, mas dignidade não se negocia. O silêncio depois da frase de Maélia parecia mais alto que a música. Lázaro ainda segurava o sorriso, só que agora ele piscava demais, como se calculasse uma saída. O senhor da prancheta se aproximou um passo e parou. O homem da pasta preta encostou no palco e olhou para a porta lateral. Gael ficou imóvel,
como se aquele momento decidisse o futuro. Lázaro riu curto. Claro, Dona Maélia. A gente lê. É um documento simples. Só organização. Maélia manteve a postura. Leitura completa. E duas testemunhas que não sejam do seu lado. Alguns convidados trocaram olhares. A mulher do vestido dourado fez uma careta. O mestre de cerimônias hesitou. Lázaro ergueu a mão para ele, como quem diz, deixa comigo. Gael, amor, você pode pedir para o senhor ali ler? Lázaro apontou para o homem da prancheta. Ele é experiente. Gael engoliu seco. O olhar dele correu até a mãe e voltou para Lázaro. Maélia respondeu com um toque leve no pulso do filho. Observa. O homem da prancheta se apresentou. Isandro. Ele pegou o papel, ajeitou os óculos e começou a ler. A voz dele era neutra, mas as palavras eram pesadas, cheias de termos que Maélia já tinha visto nos papéis de Eulália. Ela ouviu cada linha. Seção de direitos. Representação. Poderes para assinar em nome dela. Autorização para correr cartório. E, no meio, a frase que fez o ar sumir. Autorização para negociar a faixa de terra do outro lado do rio, com possibilidade de transferência a terceiros. Maélia levantou o olhar para Gael. Ele empalideceu. Lázaro apertou o antebraço dele, como quem segura alguém que quer fugir. Maélia entendeu. Não era homenagem. Era captura. Ela não interrompeu. Deixou Isandro terminar. Quando ele disse a última linha, Lázaro bateu palmas e tentou puxar a plateia. Viram? Só isso. Um gesto de bênção. Maélia pegou o documento de volta. Obrigada pela leitura. Agora me diz por que esse texto fala de transferência a terceiros, se o objetivo era só abençoar. O salão ficou quieto. Uma senhora da família do noivo cochichou perto do palco, chamando aquilo de falta de educação. Um rapaz riu e depois engoliu o riso quando percebeu que a câmera do telão estava apontada para Maélia. Ela sentiu a pressão do olhar coletivo, como se cada pessoa ali fosse um tijolo no peito. No interior, quando alguém tenta te envergonhar, você volta para casa e chora no escuro. Ali, não havia escuro para esconder lágrimas. Havia luz demais, e a luz era armadilha. Maélia pensou no conselho do pai quando ela era jovem e precisava vender gado sem ser enganada. Ele dizia, quem grita quer te dobrar, quem sussurra quer te roubar na tua frente. Lázaro abriu os braços. Isso é linguagem padrão. Todo documento tem juridiquês. Não precisa se assustar. Ivandra, encostada na coluna, observava sem interferir. Maélia virou a folha e apontou outra parte. E por que consta aqui que alguém pode representar a minha assinatura em cartório? Lázaro travou um segundo, depois elevou a voz para o público. Porque a senhora mora longe. A gente quer facilitar. A senhora não confia no próprio filho? A pergunta veio como golpe. Alguns murmuraram. Gael baixou a cabeça, como se fosse culpa dele. Maélia sorriu, pequena e firme. Eu confio no meu filho. Eu não confio num papel que tenta mandar na minha vida sem eu ter pedido. Lázaro se aproximou, ainda sorrindo, mas com voz baixa. A senhora está fazendo cena. Não estraga a noite do Gael. Maélia respondeu no mesmo tom. Quem estragou foi quem gritou comigo e trouxe documento escondido para me pressionar. O mestre de cerimônias tentou intervir. Maélia levantou a mão, educada. Não, é clareza. Se você quer mais histórias de justiça e liberdade, se inscreve na Afonso Story e fica até o fim, porque o que Maélia vai mostrar em seguida muda tudo. Lázaro mudou de tática. Pegou a mão de Gael e colocou a aliança na mesa. Amor, diz para sua mãe. Diz que isso é por nós. Gael abriu a boca, mas não saiu som. Os olhos dele encheram, não de tristeza, mas de pânico. Maélia viu o filho preso numa chantagem emocional. E decidiu usar o palco. Ela se virou para o público, sem agressividade. Eu assino, sim, mas não esse documento. Eu assino uma declaração de que eu li, entendi e recusei. E quero isso registrado aqui, diante de testemunhas. Isandro franziu o senho. Lázaro deu um passo para trás. O homem da pasta preta mexeu no celular. Maélia continuou.
E já que trouxeram documento, eu também trouxe. Ela abriu a bolsa e puxou a pasta marrom. O elástico estalou baixo. Tirou as folhas de Eulália e colocou sobre a mesa, uma por uma, como prova. Lázaro tentou rir. O que é isso? Maélia apontou o papel com assinatura estranha. Isso é uma tentativa de regularização feita na minha fazenda. A assinatura aqui não é minha. E essa mulher, Eulália, foi vista em Goiânia falando de Recife e de assinatura. Como ela sabia do seu casamento? O salão prendeu a respiração. Gael levantou o rosto, confuso. Lázaro travou por meio segundo e depois explodiu em indignação teatral. Mentira! Isso é delírio. Ivandra saiu da coluna. Eu posso provar a conexão entre esses documentos e fraude de procurações. Eu tenho registros e mensagens. Lázaro olhou ao redor, buscando apoio, mas encontrou silêncio. O riso de antes tinha sumido. Agora existia só curiosidade e medo. Maélia concluiu. Hoje ninguém assina nada. E quem tentou me diminuir vai ter que explicar por que trouxe cartório para uma festa. Ela devolveu a caneta na mão de Gael. Segura isso. Você não deve a sua vida a ninguém. No fundo do salão, alguém começou a sair. O homem da pasta preta andou rápido para a porta lateral. Lázaro percebeu a fuga e olhou para Isandro, como quem manda sumir também. Só que agora era tarde. O salão tinha visto demais, e Maélia tinha acendido uma luz que não apagaria. O salão ficou para trás como uma boca aberta, faminta por escândalo. Maélia segurou a pasta marrom contra o peito e puxou Gael pelo antebraço, firme. Eles atravessaram um corredor estreito, passaram por um arco de flores e chegaram ao jardim externo. A fonte pequena fazia um som contínuo, água caindo devagar, como se aquele lugar não soubesse do caos lá dentro. Gael parou perto de um banco de madeira. As mãos dele tremiam. Ele olhava para os lados, como quem espera que alguém surja de trás das plantas. Mãe, por favor, disse ele. Você não entende. Ele vai piorar. Maélia respirou e olhou o filho com calma. Eu entendo mais do que você imagina, disse ela. Eu ouvi gente no corredor dizendo que, se eu não assinasse, ele ia usar você. Gael fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, havia vergonha e alívio misturados. Eu tentei controlar, mãe. Eu achei que dava para segurar até depois do casamento. Depois eu resolvia. Depois, repetiu Maélia. Depois de assinar, depois de entregar a nossa vida num papel, Gael passou a mão no rosto. Ele não me bate, mãe. Ele sabe apertar onde dói. Então me conta onde dói, disse Maélia. Me conta para eu entender o tamanho da prisão. Gael olhou para a fonte. A voz saiu falha. Eu fiquei sozinho em Recife quando cheguei. Eu era o cara do interior. Eu falava diferente. Eu não tinha contatos. Eu só tinha trabalho e medo de falhar. Aí ele apareceu. Maélia segurou a mão do filho, ancorando. Ele apareceu como solução, continuou Gael, e isso foi o mais perigoso. No começo era café na padaria perto da obra, passeio curto no calçadão de Boa Viagem, promessa de que ele ia me apresentar para as pessoas certas. Ele dizia que eu merecia um mundo maior. E eu, cansado e sozinho, aceitei. Depois vieram as correções. Fala mais baixo. Não usa essa palavra. Não conta essas histórias da fazenda. Ele ria e chamava de ajuste fino, como se eu fosse um projeto dele. Uma vez, eu quis ir para Goiás te ver, disse Gael, e ele respondeu que mãe não entende vida de cidade. Ele me convenceu a adiar. Eu adiei. Quando percebi, meses tinham passado. Eu me acostumei a te ligar só quando ele deixava. Ele me elogiou por tudo, continuou Gael. Disse que eu era raro. Eu acreditei. Depois, começou a dizer que minha vida antiga era pequena, que eu tinha que cortar gente que atrapalhava. Eu achei que era proteção. Proteção que te afasta da tua mãe, disse Maélia. Gael assentiu. Quando eu ligava para você, ele ficava do lado, ouvindo. Se eu demorava para responder, ele fazia cara. Se eu falava da fazenda, ele dizia que era atraso. Aos poucos, eu comecei a esconder as coisas para evitar briga. E aí eu virei isso.
Um homem que pede para a própria mãe aguentar insulto. A frase saiu como confissão. Maélia tocou o rosto dele como tocava quando ele era criança. Você não virou isso. Você está nisso. E dá para sair. Ele disse que se eu terminar, ele destrói minha reputação, Gael falou. Ele tem prints. Ele conhece meu chefe. Ele conhece gente em obra. Ele falou que eu vou perder tudo. Maélia olhou para as luzes do salão ao longe. Ele já te fez acreditar que ele é dono do seu futuro, disse ela. Mas ele não é. E eu não vou assistir meu filho ser vendido em troca de aplauso. Gael começou a andar em círculos. Mãe, você não sabe como esse pessoal funciona. Eles vão rir de mim. Eles vão dizer que eu usei ele. Eles vão virar tudo. Maélia parou na frente dele. Olha para mim. Você acha que eu tenho medo de risada? Eu já ouvi a roça inteira rir quando eu decidi continuar depois que seu pai morreu. Eu já ouvi gente dizer que mulher sozinha não segura terra. E eu estou aqui. Em Recife. Em pé. Gael engoliu em seco. Maélia ouviu e sentiu uma culpa antiga tentando nascer. Aquela culpa de mãe que pensa que falhou. Ela esmagou isso na hora. O problema não era ela. Era o método. Ela olhou para a porta de vidro que dava para o salão e viu sombras passando, gente procurando, curiosidade armada. Por um instante, a silhueta de Lázaro apareceu perto do corredor, cabeça erguida, como caçador que perdeu a presa e procura de novo. Maélia puxou Gael mais para o lado escuro do jardim. Ela sabia que ele viria com doçura e ameaça na mão. Maélia abriu a pasta marrom e tirou um papel. Mostrou só a primeira folha, com a assinatura suspeita. Eles querem minha terra para ganhar dinheiro rápido e querem você para ter acesso. Você não é amado. Você é chave. Gael tremeu. Eu falei da terra para ele, mãe. Eu falei como se fosse nosso futuro. Eu fui burro. Você foi humano, disse Maélia. Agora a gente escolhe a saída. Ela guardou o papel e falou baixo. Quando eu te der o sinal, você não discute. Você não justifica. Você não se explica. Você só responde com uma frase curta. Que frase? Perguntou Gael. Maélia se aproximou do ouvido dele e sussurrou. Eu não assino. Eu não cedo. Eu não continuo. Gael respirou fundo, como se treinasse. E se ele fizer cena? Ele perguntou. Ele vai fazer, respondeu Maélia. A cena dele só funciona quando você entra no palco com ele. Hoje você sai do palco. Do lado de dentro, um grito abafado atravessou a porta. O espetáculo recomeçava. Maélia apertou a pasta. Eu liguei para uma pessoa antes de vir, disse ela. Uma amiga de Pirenópolis. O nome dela é Zafira. Ela está chegando. Ela não tem medo de papel nem de gente importante. Gael olhou para a porta. Por que você envolveu mais gente? Porque eu não vou lutar sozinha quando o inimigo vem em rede, disse Maélia. E porque você precisa ver que não está sozinho. Gael respirou fundo. O vento do mar trouxe cheiro salgado. Ele parecia acordar. Mãe, me desculpa, ele disse. Eu achei que eu precisava cortar minhas raízes para ser aceito. Mas eu só fiquei mais vazio. Maélia encostou a testa na dele por um segundo. Você não precisa ser aceito por quem te usa. Você precisa ser fiel a quem te ama. Ela se afastou primeiro. Agora a gente volta, disse Maélia. E você fica do meu lado. Não atrás. Do meu lado. Gael assentiu. Pela primeira vez naquela noite, ele endireitou os ombros. E quando eles caminharam de volta pelo corredor, Maélia soube que a maior batalha não era contra Lázaro. Era contra o medo dentro do filho. E essa batalha tinha começado a virar. Quando Maélia e Gael voltaram do jardim, o ar do salão estava mais pesado. A música continuava, mas havia burburinho, gente falando baixo, olhos buscando o centro. Lázaro circulava com sorriso preso, tentando recolocar o clima no lugar. Ele distribuía abraços, mas os olhos dele calculavam cada reação da plateia. Maélia viu Ivandra perto da coluna, firme, observando os homens do esquema. A investigadora fez um gesto discreto, apontando para a porta lateral. A rede não tinha desistido. Só ajustava a rota.
O homem da pasta preta voltará para dentro e agora fingia conversar com o garçom, mas os olhos dele nunca largavam a mesa onde o documento estava. Gael ficou ao lado da mãe. Ele ainda tremia, mas não recuava. Maélia reparou nos dedos dele, abrindo e fechando como quem tenta impedir um ataque de pânico. Ela lembrou do menino que segurava a barra da saia dela quando tinha medo de trovão. Agora o trovão tinha nome e sorriso. Lázaro percebeu a mudança e veio rápido, com voz doce. Amor, a gente precisa conversar. Sua mãe está confundindo as coisas. Gael olhou para Maélia, como se pedisse o sinal. Maélia apenas sustentou o olhar, dizendo sem palavra nenhuma, respira e fica. Lázaro virou para Maélia. Dona Maélia, a senhora colocou suspeita no nosso dia. Se a senhora quer ajudar, assina e acaba com isso. Maélia falou sem elevar a voz. Eu ajudo protegendo meu filho e minha casa. Assinatura não é carinho. O sorriso de Lázaro endureceu. Então a senhora está me chamando de golpista? Algumas pessoas se aproximaram para ouvir. Maélia não deu o espetáculo. Ela sabia que o público sempre escolhe o lado mais barulhento, e ela não iria competir com veneno. Estou chamando esse papel de perigoso. E sua pressa de suspeita. Lázaro abriu os braços. Isso é paranoia de interior. Todo mundo aqui sabe como as coisas funcionam. Gael engoliu seco. Maélia tocou a mão dele de leve. O toque lembrava o combinado. Frase curta, sem justificativa, sem debate. Uma agitação surgiu perto da entrada. Passos firmes atravessaram a porta de vidro. Uma mulher entrou sem pedir licença ao brilho do ambiente. Roupa escura simples, sapato baixo, cabelo preso, olhar que parecia medir cada mentira. Não era alguém do círculo de Lázaro. E isso já era ameaça. Maélia reconheceu. Zafira. Zafira tinha fama em Pirenópolis de não se curvar para ninguém. Ela já tinha resolvido briga de divisa, golpe de compra de gado, e até falsificação de recibo em cartório. Não por força, mas por conhecer caminhos, nomes e o peso de um carimbo certo. Ela chegou perto sem abraço nem cena. Encostou no ombro de Maélia e falou baixo. Eu cheguei. Onde está o papel? Maélia apontou para a mesa onde Zandro tinha lido o documento. Zafira avaliou o salão como se fosse mapa, registrando quem olhava, quem se escondia, quem estava pronto para fugir. Lázaro tentou manter o controle. E essa senhora é quem? Zafira olhou para ele e respondeu. Uma pessoa que entende quando um papel está abrindo caminho para um roubo. Alguns convidados riram de nervoso. Outros fingiram mexer no celular. O mestre de cerimônias recuou um passo, sem saber se continuava mandando a festa ou se assistia ao incêndio. Zafira continuou. Se isso é homenagem, por que tem cláusula de transferência? Se isso é bênção, por que tem poder para representar assinatura em cartório? E por que tem nome de empresa que não foi apresentada à dona da terra? Isandro tentou se aproximar. Senhora, eu apenas li. E fez bem, disse Zafira. Agora a gente precisa de registro. Zafira tirou o celular e começou a filmar. Virou a câmera para o documento e para o rosto de Lázaro. O salão murmurou mais alto. A mulher do vestido dourado parou de sorrir. A mulher de roupa social apertou o aparelho como se procurasse alguém para socorrer a situação. Lázaro levantou as mãos. Desliga isso. Zafira respondeu. Invasão é entrar na vida dos outros com procuração disfarçada. Filmagem é prova. Gael respirou fundo e falou, enfim, com voz curta. Eu não assino. Lázaro virou rápido. Você está me humilhando. Gael repetiu, como ensaiado. Eu não cedo. Eu não continuo. O salão ficou quieto. Maélia viu lágrimas nos olhos do filho, mas ele não recuou. A respiração dele estava curta, porém a frase saiu limpa, sem pedido de desculpa. Lázaro atacou com vergonha. Você vai voltar para sua vida pequena? Gael respondeu. Minha vida não é pequena. Eu só estava com medo de caber nela. Zafira apontou para um trecho do documento. Aqui autoriza negociação com terceiros. Isso é a porta para vender sem ela saber. E aqui diz que alguém pode representá-la no cartório. Isso é porta para falsificar reconhecimento.
Quem escreveu isso sabe o que está fazendo. Lázaro tentou rir. Vocês estão inventando. Ivandra se aproximou. Eu tenho registros de mensagens de Eulália oferecendo validação de papéis. Tenho ligação com esse evento. Tenho histórico de casos com o mesmo padrão. O nome Eulália fez rostos mudarem. Alguém na mesa do fundo murmurou que já ouviu esse nome em outra história de herança. O rumor se espalhou e o ar mudou de lado. Lázaro percebeu o perigo e tentou sair pela lateral. O homem da pasta preta apareceu perto dele como quem tenta guiar a fuga. Zafira levantou o celular e filmou. Quem é inocente não foge quando a luz acende. Lázaro voltou com o rosto tenso e tentou jogar a culpa em Maélia. Ela quer me destruir porque não me aceita. Maélia falou sem ódio. Eu aceito meu filho. Eu não aceito alguém tentando comprar a vida dele com meu patrimônio. Gael deu um passo à frente. E eu não aceito ser ferramenta. Eu não sou chave de cofre. O mestre de cerimônias parecia perdido. Isandro segurava a prancheta como se ela queimasse, e alguns convidados começaram a se afastar do palco, com medo de aparecer na filmagem. Zafira então disse, firme: eu liguei antes de entrar. Se insistirem em assinatura, eu chamo a polícia por suspeita de fraude. E quem estiver com documento falso vai explicar. Inclusive quem tentou forçar isso num evento com testemunha. A palavra polícia caiu como pedra. O homem da pasta preta recuou. A mulher do celular sumiu para trás das pessoas. Lázaro perdeu o tom doce e, por um segundo, a máscara dele escorregou. Lázaro encarou Gael. Se você fizer isso comigo, você vai se arrepender. Gael tremia, mas ficou de pé. Eu já me arrependi do que fiz comigo mesmo. Hoje eu paro. Maélia encostou no braço do filho. Ela não queria espetáculo. Queria liberdade. E ali, no salão que tentou esmagar a dignidade dela, Gael tinha escolhido a própria voz. O salão não parecia mais festa. Parecia sala de espera antes de uma sentença. A música seguia, mas baixa, como se tivesse vergonha de existir. Convidados formavam pequenos círculos, cochichando, e todo cochicho terminava no mesmo ponto. A mesa com o documento, a pasta marrom aberta, e o rosto de Lázaro tentando não rachar. Zafira continuava filmando com o celular na mão, sem tremer. Ivandra ficava perto dela, observando quem se movia rápido demais. Maélia mantinha Gael ao seu lado, como se o corpo dela fosse muro. O filho respirava curto, mas não soltava mais o olhar para pedir permissão. Ele estava ali, presente, e isso já era uma derrota para o controle. Lázaro tentou recuperar a sala. Andou até o centro, pegou o microfone do mestre de cerimônias e falou com voz aveludada. Gente, vamos parar com isso. Hoje é sobre amor. Uma mulher riu de nervoso. Um homem pigarreou. O microfone amplificou o silêncio. Maélia não se mexeu. Ela esperou. Na roça, quando o boi ameaça, você não corre. Você firma o chão e observa o movimento do pescoço. Zafira ergueu a mão. Devolve o documento aqui na frente do telão. Se é tão simples, ninguém precisa esconder. Lázaro apertou o microfone. Isso é humilhação. Humilhação foi o que você fez com a mãe dele, disse Zafira. Isso aqui é clareza. Se você quer ver justiça de verdade, se inscreve na Afonso Story agora e continua assistindo, porque a próxima prova vai deixar esse salão sem ar. O mestre de cerimônias, acuado, apontou para o telão como se pedisse socorro a uma tela. Lázaro tentou descer do palco, mas dois convidados se aproximaram, curiosos, e bloquearam a passagem sem perceber. A plateia queria ver o fim. E quando a plateia quer, o manipulador perde controle. Ivandra falou baixo para Maélia. Ele vai tentar virar o jogo. Vai dizer que você é desequilibrada, que você inventou assinatura falsa. Maélia assentiu. Ela sabia. Era o roteiro. Lázaro então apontou para a pasta marrom na mesa. Olhem isso. Ela chegou com papéis velhos e está acusando gente séria. Ela quer aparecer. Maélia respondeu com calma. Eu cheguei com papéis porque alguém tentou me fazer assinar no escuro. Aqui tem data, tem nome, tem carimbo. E tem uma assinatura que não é minha. Lázaro riu alto. Assinatura falsa. A senhora está delirando.
Zafira pegou o papel de Eulália e ergueu para a câmera. Aqui está. E agora a gente vai comparar. Ela puxou outro papel, aquele que Lázaro queria que Maélia assinasse, e colocou os dois lado a lado sobre a mesa. Ela fez questão de enquadrar os trechos de poderes, representação e transferência. Ivandra completou. Eu tenho registros de contato de Eulália falando de procuração e reconhecimento. Eu também tenho um histórico. Ela ofereceu o mesmo pacote a outras pessoas, com urgência, sempre ligado a eventos de família. Um rapaz no fundo murmurou que isso parecia golpe. Uma senhora colocou a mão no peito, como se tivesse lembrado de algo parecido em outra cidade. O clima mudava a cada segundo. Lázaro percebeu que a narrativa de charme tinha falhado e trocou por agressividade. Ele apontou para Gael. Ele está sendo manipulado. Ele é fraco. A mãe controla ele desde criança. Gael deu um passo à frente, voz tremendo, mas firme. Eu não sou fraco. Eu estava com medo. Lázaro tentou interromper. Você está destruindo nosso futuro. Gael não deixou. Nosso futuro não pode ser construído em cima de mentira e papel sujo. O salão reagiu com um murmúrio mais alto. Algumas pessoas começaram a gravar. Outras se afastaram, com medo de aparecer. O homem da pasta preta tentou sumir pela lateral de novo, mas agora havia olhos nele. Zafira levantou o celular. Fica. Você vai explicar quem te mandou. O homem parou, fingiu que era apenas convidado, mas o suor na testa denunciou. Lázaro respirou fundo e voltou ao microfone. Ok. Vamos fazer de forma civilizada. Dona Maélia, a senhora se sente ofendida. Eu peço desculpas pelo jeito que eu brinquei. Pronto. Agora vamos assinar e seguir. Maélia olhou para ele como quem olha para uma porta falsa. Pedido de desculpas não muda a cláusula. Ele aproximou o microfone do rosto dela, forçando cena. Então diga aqui, na frente de todos, que a senhora não quer o casamento do seu filho. Maélia não caiu. Eu quero meu filho livre. E eu quero a minha vida protegida. Lázaro abriu os braços. Livre de quê? De mim. Ivandra falou alto pela primeira vez. Livre de um esquema. Eu posso mostrar no telão, agora, as mensagens que eu recebi de Eulália. O salão parou. O mestre de cerimônias olhou para o telão e depois para Lázaro, indeciso. Zafira pegou o cabo do notebook que controlava a apresentação do casamento. Um técnico, assustado, tentou impedir, mas Ivandra mostrou um crachá e falou com voz fria. É investigação. Ou você liga, ou você vira testemunha. O técnico recuou. O telão apagou as fotos do casal e ficou preto por um instante. O coração de Gael parecia bater no rosto. E então apareceram prints. Mensagens com data, horário, e o nome Eulália no topo. Frases curtas sobre assinatura, procuração, cartório, e a palavra Recife repetida. Havia um áudio transcrito, pedindo para acelerar antes do noivo mudar de ideia. O salão inteiro prendeu o ar. A mulher de roupa social sumiu para trás de um arranjo de flores. Isandro baixou a prancheta como se quisesse desaparecer. Lázaro ficou parado, a boca aberta, tentando encontrar uma versão. Ivandra apontou para a tela. Aqui ela diz: a mãe chega hoje. Faz a brincadeira. Deixa ela insegura. Aí ela assina para não virar chacota. E aqui, se ela não assinar, usa o filho. Ele já está no ponto. O silêncio foi total. Até a fonte do jardim parecia distante. Gael olhou para Lázaro como se visse alguém novo. Você planejou me usar. Lázaro tentou avançar. Isso é montagem. Zafira virou a câmera para o rosto dele. Então fala que não é você no áudio. Lázaro perdeu o controle e puxou o microfone da mão do mestre de cerimônias. Desliga esse telão agora. Um senhor da família dele, até então quieto, levantou da mesa principal. Ele era alto, cabelo grisalho, olhar duro. Caminhou devagar até o centro e falou com uma autoridade que calou o salão. Não desliga. Lázaro travou. O homem continuou. Eu sou Belmiro, tio do noivo. E eu não vou assistir meu sobrenome ser arrastado por fraude. Alguns convidados engasgaram. Lázaro tentou sorrir, mas saiu torto. Tio,
Isso é um mal-entendido. Belmiro olhou para Gael. Você é o rapaz? Eu sinto muito. Eu já vi esse tipo de coisa na família. E eu não vou proteger. Belmiro pegou o microfone com calma. Quem aqui trouxe papel de cartório para uma festa? Tem que responder. Quem tentou intimidar uma mãe para assinar? Tem que sair. Agora. A energia mudou. O poder saiu de Lázaro e caiu no chão. Gael respirou fundo e segurou a mão de Maélia. Pela primeira vez, ele não parecia menino. Parecia homem. Do fundo, alguém chamou segurança, e 2 funcionários se aproximaram. Lázaro recuou, cercado pelo próprio brilho. Maélia sentiu o ar voltar, pesado, mas limpo, para ela enfim. E Maélia, ainda com a pasta marrom aberta, percebeu que a verdade tinha virado palco. E naquele palco, o riso tinha morrido. O salão já não fingia normalidade. A festa tinha virado julgamento, e cada convidado parecia um jurado improvisado. O telão ainda mostrava as mensagens de Eulália, e o nome dela pairava no ar como fumaça. Lázaro permanecia no centro, rígido, tentando manter uma pose que já tinha rachado. Belmiro segurava o microfone com a autoridade de quem não gosta de escândalo, mas odeia mais ainda ser enganado. Vamos esclarecer isso agora, disse ele. Não depois da música. Não amanhã. Agora. Lázaro respirou fundo e tentou recuperar o tom calmo. A música parou de vez. Alguns convidados começaram a se dispersar, falando baixo, como quem saiu de um teatro depois de uma peça intensa demais. Gael olhou ao redor, meio perdido. Eu achei que ia morrer de vergonha. Mas agora eu sinto leveza. Maélia sorriu pequeno. Vergonha era ficar calado. Coragem foi falar. Ela olhou para o telão apagado, para a mesa cheia de papéis, para a pasta marrom ainda aberta. Naquela noite, o filho tinha feito a escolha pública que ela sonhou em silêncio. Ele não tinha escolhido aplauso. Ele tinha escolhido dignidade. E o salão, que antes ria, agora carregava o eco de uma frase simples, mas definitiva. Ele tinha decidido não ser mais instrumento de ninguém. Do lado de fora do salão, o ar tinha cheiro de mar e liberdade. A música ficou distante, abafada pelas paredes e pelos passos apressados de quem saiu antes do resto. Maélia caminhou com Gael até a calçada, longe das luzes, longe dos celulares apontados, longe do palco que quase virou prisão. Eles pararam perto de um canteiro baixo. O vento de boa viagem trouxe sal e umidade. Gael encostou as mãos nos joelhos e respirou como quem tenta entender que o corpo ainda está inteiro. Eu achei que eu não ia conseguir, ele disse. Maélia respondeu sem pressa. Você conseguiu porque escolheu você. Gael olhou para a mãe, os olhos vermelhos, mas firmes. Quando eu pedi para você aguentar o insulto, eu estava pedindo para você sumir. Eu estava com vergonha de te colocar naquele mundo. E isso é o pior tipo de vergonha. A vergonha de quem ama. Maélia sentiu o peito apertar, mas não deixou a dor virar culpa. Seu medo não nasceu do nada, ela disse. Nasceu de meses ouvindo que você não era suficiente. Gael assentiu. Ele me elogiava e me diminuía no mesmo dia. Me dava carinho e depois me punia com silêncio. Quando eu falava de você, ele fazia piada. Quando eu falava da fazenda, ele dizia que era atraso. Eu comecei a acreditar que eu precisava pagar você para ser aceito. Maélia segurou a mão dele. Raiz não é atraso. Raiz é força. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Ao longe, carros passavam devagar. A noite seguia como se nada tivesse acontecido. Só que, para Gael, tudo tinha mudado. Zafira saiu do portão do espaço e veio na direção deles, olhando para trás para garantir que ninguém estivesse seguindo. Ivandra veio logo depois, com o celular guardado e a postura de quem calcula riscos. Eu avisei o segurança do local para guardar as imagens do telão e os registros de acesso, disse Ivandra. E eu vou formalizar um relatório com os prints e horários. Se Eulália aparecer, a gente encaixa o vínculo. Zafira completou. E eu já falei com um conhecido em Pirenópolis. Amanhã cedo, você vai no cartório comigo, Maélia, e registra tudo em ata. Se eles tentarem correr por fora, vão bater na parede. Maélia agradeceu com um olhar. Obrigada por virem.
Zafira deu de ombros. Quem mexe com mãe trabalhadora mexe com gente teimosa. Gael respirou fundo e olhou para as duas. Eu devo desculpas a vocês também. Eu deixei isso acontecer. Ivandra respondeu com calma. Você foi alvo. O importante é que você abriu os olhos antes de virar cúmplice do golpe. Zafira apontou para o próprio peito. E lembra de uma coisa. A vergonha muda de dono quando a verdade aparece. Gael engoliu seco. Era isso. A vergonha tinha mudado de lado. Maélia sentiu que faltava uma última conversa, a que ninguém mais precisava ouvir. Ela pediu para Zafira e Ivandra darem 1 minuto. As duas se afastaram, mantendo distância, mas sem perder o cuidado. Gael, disse Maélia, você não vai para a casa dele. Hoje você vem comigo. Gael hesitou por um segundo. Eu deixei coisas lá. Coisas se recuperam. Vida, não. Ele assentiu, e naquele assentir havia criança e adulto ao mesmo tempo. Mãe, eu tenho medo do que ele vai fazer agora. Ele conhece gente. Maélia apertou a mão do filho. Medo é normal. Mas você não está sozinho. E quem ameaça no escuro odeia luz. Hoje você acendeu luz. Gael deixou o ar sair, longo. Eu me sinto ridículo por ter acreditado. Maélia respondeu. Você acreditou porque queria amor. Isso não é ridículo. Ridículo é usar amor como ferramenta. Um ruído de passos veio da entrada. Belmiro apareceu, ainda com a gravidade no rosto. Ele parou a uma distância respeitosa. Eu queria falar com vocês, disse ele. Eu não sabia do plano. E, se soubesse, não teria permitido. Eu vou entregar o nome de quem trouxe Zandro e quem entrou com aquela pasta preta. Eu não vou encobrir. Gael olhou para ele, surpreso. Por quê? Belmiro respirou. Porque eu já vi a família perder tudo por causa de gente assim. E porque, se eu ficar calado, eu viro parte do problema. Maélia assentiu. Então seja parte da solução. Belmiro tirou um cartão do bolso e entregou a Ivandra, que tinha se aproximado de novo. Aqui estão contatos e endereços. E há uma pessoa que precisa ser ouvida. Minha irmã. Ela sabe do histórico do Lázaro. Ivandra guardou o cartão. Ótimo. Isso fecha a prova. Belmiro olhou para Gael. Você foi corajoso. Eu respeito isso. Gael respondeu com voz baixa. Eu só não quero me perder de novo. Maélia colocou a mão no ombro do filho. Você não vai. A gente volta para o que é real. Eles se despediram de Belmiro e caminharam mais alguns passos, até o ponto onde a rua ficava mais escura e mais tranquila. Gael olhou para a mãe e falou como se finalmente encontrasse o centro. Eu quero ir para Goiás por uns dias. Eu quero ver a fazenda. Quero sentir o chão. Quero lembrar quem eu sou sem ninguém me corrigindo. Maélia sorriu, e a emoção veio como água morna. A fazenda não exige perfeição. Ela só exige presença. Gael apertou a mão dela. Eu passei tempo demais tentando caber num lugar que não me queria. Agora eu quero construir um lugar que me respeite. Maélia respondeu. Você já tem. Sempre teve. Eles ficaram ali, respirando, e Maélia sentiu que o maior ganho da noite não foi o papel rasgado. Foi o filho de volta, inteiro, sem pedir desculpa por existir. No dia seguinte, haveria cartório, haveria registro, haveria luta. Mas naquela hora, na calçada de Recife, existia só o som do mar e uma promessa silenciosa. Ninguém mais assinaria a dignidade deles. Maélia lembrou do marido na varanda, do barulho do rio, do caderno de contas. Gael prometeu em voz baixa, nunca mais vou deixar ninguém te diminuir. Nem a mim. Hoje. Se essa história te tocou, se inscreve na Afonso Story e comenta a palavra liberdade. Isso ajuda o canal e mostra que você quer mais histórias de justiça. A música parou de vez. Alguns convidados começaram a se dispersar, falando baixo, como quem saiu de um teatro depois de uma peça intensa demais. Gael olhou ao redor, meio perdido. Eu achei que ia morrer de vergonha. Mas agora eu sinto leveza. Maélia sorriu pequeno. Vergonha era ficar calado. Coragem foi falar. Ela olhou para o telão apagado, para a mesa cheia de papéis,
para a pasta marrom ainda aberta. Naquela noite, o filho tinha feito a escolha pública que ela sonhou em silêncio. Ele não tinha escolhido aplauso. Ele tinha escolhido dignidade. E o salão, que antes ria, agora carregava o eco de uma frase simples, mas definitiva. Ele tinha decidido não ser mais instrumento de ninguém. Do lado de fora do salão, o ar tinha cheiro de mar e liberdade. A música ficou distante, abafada pelas paredes e pelos passos apressados de quem saiu antes do resto. Maélia caminhou com Gael até a calçada, longe das luzes, longe dos celulares apontados, longe do palco que quase virou prisão. Eles pararam perto de um canteiro baixo. O vento de boa viagem trouxe sal e umidade. Gael encostou as mãos nos joelhos e respirou como quem tenta entender que o corpo ainda está inteiro. Eu achei que eu não ia conseguir, ele disse. Maélia respondeu sem pressa. Você conseguiu porque escolheu você. Gael olhou para a mãe, os olhos vermelhos, mas firmes. Quando eu pedi para você aguentar o insulto, eu estava pedindo para você sumir. Eu estava com vergonha de te colocar naquele mundo. E isso é o pior tipo de vergonha. A vergonha de quem ama. Maélia sentiu o peito apertar, mas não deixou a dor virar culpa. Seu medo não nasceu do nada, ela disse. Nasceu de meses ouvindo que você não era suficiente. Gael assentiu. Ele me elogiava e me diminuía no mesmo dia. Me dava carinho e depois me punia com silêncio. Quando eu falava de você, ele fazia piada. Quando eu falava da fazenda, ele dizia que era atraso. Eu comecei a acreditar que eu precisava pagar você para ser aceito. Maélia segurou a mão dele. Raiz não é atraso. Raiz é força. Eles ficaram em silêncio por alguns segundos. Ao longe, carros passavam devagar. A noite seguia como se nada tivesse acontecido. Só que, para Gael, tudo tinha mudado. Zafira saiu do portão do espaço e veio na direção deles, olhando para trás para garantir que ninguém estivesse seguindo. Ivandra veio logo depois, com o celular guardado e a postura de quem calcula riscos. Eu avisei o segurança do local para guardar as imagens do telão e os registros de acesso, disse Ivandra. E eu vou formalizar um relatório com os prints e horários. Se Eulália aparecer, a gente encaixa o vínculo. Zafira completou. E eu já falei com um conhecido em Pirenópolis. Amanhã cedo, você vai no cartório comigo, Maélia, e registra tudo em ata. Se eles tentarem correr por fora, vão bater na parede. Maélia agradeceu com um olhar. Obrigada por virem. Zafira deu de ombros. Quem mexe com mãe trabalhadora mexe com gente teimosa. Gael respirou fundo e olhou para as duas. Eu devo desculpas a vocês também. Eu deixei isso acontecer. Ivandra respondeu com calma. Você foi alvo. O importante é que você abriu os olhos antes de virar cúmplice do golpe. Zafira apontou para o próprio peito. E lembra de uma coisa. A vergonha muda de dono quando a verdade aparece. Gael engoliu seco. Era isso. A vergonha tinha mudado de lado. Maélia sentiu que faltava uma última conversa, a que ninguém mais precisava ouvir. Ela pediu para Zafira e Ivandra darem 1 minuto. As duas se afastaram, mantendo distância, mas sem perder o cuidado. Gael, disse Maélia, você não vai para a casa dele. Hoje você vem comigo. Gael hesitou por um segundo. Eu deixei coisas lá. Coisas se recuperam. Vida, não. Ele assentiu, e naquele assentir havia criança e adulto ao mesmo tempo. Mãe, eu tenho medo do que ele vai fazer agora. Ele conhece gente. Maélia apertou a mão do filho. Medo é normal. Mas você não está sozinho. E quem ameaça no escuro odeia luz. Hoje você acendeu luz. Gael deixou o ar sair, longo. Eu me sinto ridículo por ter acreditado. Maélia respondeu. Você acreditou porque queria amor. Isso não é ridículo. Ridículo é usar amor como ferramenta. Um ruído de passos veio da entrada. Belmiro apareceu, ainda com a gravidade no rosto. Ele parou a uma distância respeitosa. Eu queria falar com vocês, disse ele. Eu não sabia do plano. E, se soubesse, não teria permitido. Eu vou entregar o nome de quem trouxe Zandro e quem entrou com aquela pasta preta. Eu não vou encobrir. Gael olhou para ele, surpreso.
Por quê? Belmiro respirou. Porque eu já vi a família perder tudo por causa de gente assim. E porque, se eu ficar calado, eu viro parte do problema. Maélia assentiu. Então seja parte da solução. Belmiro tirou um cartão do bolso e entregou a Ivandra, que tinha se aproximado de novo. Aqui estão contatos e endereços. E há uma pessoa que precisa ser ouvida. Minha irmã. Ela sabe do histórico do Lázaro. Ivandra guardou o cartão. Ótimo. Isso fecha a prova. Belmiro olhou para Gael. Você foi corajoso. Eu respeito isso. Gael respondeu com voz baixa. Eu só não quero me perder de novo. Maélia colocou a mão no ombro do filho. Você não vai. A gente volta para o que é real. Eles se despediram de Belmiro e caminharam mais alguns passos, até o ponto onde a rua ficava mais escura e mais tranquila. Gael olhou para a mãe e falou como se finalmente encontrasse o centro. Eu quero ir para Goiás por uns dias. Eu quero ver a fazenda. Quero sentir o chão. Quero lembrar quem eu sou sem ninguém me corrigindo. Maélia sorriu, e a emoção veio como água morna. A fazenda não exige perfeição. Ela só exige presença. Gael apertou a mão dela. Eu passei tempo demais tentando caber num lugar que não me queria. Agora eu quero construir um lugar que me respeite. Maélia respondeu. Você já tem. Sempre teve. Eles ficaram ali, respirando, e Maélia sentiu que o maior ganho da noite não foi o papel rasgado. Foi o filho de volta, inteiro, sem pedir desculpa por existir. No dia seguinte, haveria cartório, haveria registro, haveria luta. Mas naquela hora, na calçada de Recife, existia só o som do mar e uma promessa silenciosa. Ninguém mais assinaria a dignidade deles. Maélia lembrou do marido na varanda, do barulho do rio, do caderno de contas. Gael prometeu em voz baixa, nunca mais vou deixar ninguém te diminuir. Nem a mim. Hoje. Se essa história te tocou, se inscreve na Afonso Story e comenta a palavra liberdade. Isso ajuda o canal e mostra que você quer mais histórias de justiça.